versão bíblica. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Disse mais, e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém, meus irmãos? Passagem conhecida de todos os irmãos da Igreja do Senhor. Que prazer poder ministrar uma porção da palavra de Deus aos vossos corações. Nós estamos aqui no capítulo 41 do livro do Gênesis, e nós fizemos uma leitura expositiva que nos mostra dois personagens em específico. O primeiro personagem é Faraó, um estadista, um governante. O segundo personagem que nós conhecemos aí no capítulo 41 é José. Duas pessoas de nacionalidades distintas, um era hebreu, outro era egípcio. E a conclusão que nós tiramos nesta introdução é de que a maior autoridade está honrando José. Uma leitura precisa nos leva a compreender que nós temos José sendo honrado, que nós temos José sendo erigido a uma posição de destaque, sendo conduzido por Faraó a uma posição de altura, de envergadura, eu diria. Então, quem lê o capítulo 41 e se lembra de José, compreende que José está sendo elevado às alturas. Politicamente falando, ele está se tornando a segunda maior autoridade no Egito. E é importante que eu faça menção de que era a maior nação à época, a nação que detinha o maior poderio econômico e também o maior poderio bélico. Era uma grande nação que estava subjugando muitas outras no período de sua época. E aqui no capítulo 41, se nós omitíssemos da Bíblia o capítulo 40, o capítulo 39, o capítulo 38 e o capítulo 37, onde começa a falar de José, nós entenderíamos que a vida de José foi uma vida esplendorosa, que a vida de José foi uma vida digna de ser desejada e copiada. Alguém diria: eu também queria ser como José, porque o capítulo 41, sem muitas informações, se nós só lermos ele apenas, nós vamos entender que José está sendo elevado a uma posição de grande estatura ou de grande envergadura. E quem sabe muitas pessoas poderiam desejá-la, ter esta vida, a vida de José. Entretanto, faz-se necessário que eu diga para a igreja do Senhor aqui na noite de hoje, que a vida é um dom de Deus. Eu até quero abrir um parênteses, porque eu já ouvi de muitas pessoas praguejar o dia do seu nascimento, dizer que não tem mais prazer
em permear a face da terra. Nós sabemos de pessoas que até mesmo planejaram, intentaram e consumaram o ato ou a intenção de dar fim à sua vida, porque muitas pessoas não conseguiram ainda compreender e entender que a vida humana é uma vida de inconstância, é uma vida em que em determinado momento a gente está lá na altura, em outro momento a gente está lá embaixo, em algum momento da nossa vida é aquele momento mediano, onde nós estamos no meio, não está tão ruim, não está tão bom, está ali, está no meio, mas tem hora que a gente está em cima, hora que a gente está embaixo. A vida do ser humano é como um gráfico, cheio de altos e de baixos, e esta conclusão que eu trago aos queridos irmãos, é importante destacar, porque eu quero acreditar que o mesmo Espírito que fala por meu intermédio, é o mesmo Espírito que já comunica no teu coração esta palavra. Que palavra, pastor? A palavra é a seguinte: eu não sei qual a circunstância da vida que você está vivendo, se você está bem, mas bem mesmo, ou se você está cabisbaixo, pensando em parar, em pendurar as harpas, pensando em desistir, pensando em não dar mais continuidade nesta boa obra que o Senhor já começou. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, independente da circunstância em que você estiver vivendo, eu preciso comunicar esta verdade no seu coração: Deus sempre estará contigo. Não importa se você está bem, se você não está legal, se as coisas estão funcionando conforme o previsto, ou se as coisas estão fugindo do controle, não importa. Isto não é o importante para nós. O que é importante? O importante é entender que Deus está no controle desta situação, que Deus está ainda regendo com mãos poderosas a sua vida. E quando Deus está no controle, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar, porque aquele que começou uma boa obra é aquele que vai dar continuidade. Acredite, confie, creia somente, independente do que você estiver vivendo, Deus está junto com você. José está sendo elevado a uma posição de destaque, mas eu quero trazer à memória que o capítulo de número 37, 38, 39, 40 e também a primeira parte do capítulo 41 mostra que a trajetória da vida dele não foi fácil, mostra que a história da vida dele não foi uma história tranquila, sossegada, somente com prazer. Antes, porém, eu preciso vos notificar que a Bíblia vai nos dizer que ele era um moço que tinha uma vida conturbada, que tinha uma família desajustada, que tinha uma situação totalmente desfavorável. Se José estivesse aqui nesta noite, eu quero acreditar que ele seria a pessoa com mais problemas dentre todos nós, meus irmãos. Eu quero acreditar assim, e eu sei que tem pessoas aqui que têm problemas difíceis, que têm problemas irreversíveis, insuperáveis. Quem sabe alguém deu a palavra final dizendo que não vai acontecer conforme você previa. A situação não é fácil, mas o nosso Deus é especialista em trabalhar em circunstâncias desfavoráveis. Quando eu penso que não tem jeito, quando você pensa que não tem mais solução, é o momento em que Deus se levanta, Jesus se levanta e dá a última palavra, e a última palavra de Jesus é a que vai prevalecer. E Deus nesta noite está te dizendo: levanta a tua cabeça, levanta-te, resplandeça-te, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está sobre a tua casa, está sobre a tua família. O inimigo não vai tocar, os teus inimigos não vão tocar. Palavras negativas que foram lançadas como flechas, como dardos inflamados
derramados do inferno contra ti não lhe atingirá, porque Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção. E Ele está te dizendo aqui hoje: levanta a tua cabeça, sacode a poeira e continue marchando, porque muito comprida ainda será a tua caminhada. Aleluia. Quem foi que disse que seria fácil? Se nós omitíssemos os versículos e os capítulos anteriores, nós acharíamos a vida de José mil maravilha. Vamos lá. José, filho de Jacó, e Jacó demonstrou predileção por ele em detrimento dos seus 11 irmãos, pois que José o tivera na sua velhice. Outro fator preponderante para que José demonstrasse preferência, Jacó demonstrasse preferência para José, é o fato de que José era filho de Raquel, a mulher a quem ele mais amava. E estas circunstâncias fizeram com que Jacó demonstrasse predileção para José. Mas Jacó não tinha só José, Jacó tinha outros filhos, e os outros filhos começaram a perceber esse tipo de predileção. E quem sabe, eu quero até abrir um parêntese para ensinar a igreja aqui nesta noite, para nós que somos pais e que temos mais do que um filho, que nós que temos filhos no plural, é um grande equívoco, é um grande erro demonstrar predileção por um em detrimento do outro. Olha a situação, olha a divergência que Jacó promoveu dentro da sua casa, demonstrando predileção por José em detrimento dos seus irmãos. A palavra vai nos dizer no capítulo 37, lá do livro do Gênesis, que os seus irmãos, contemplando tudo isso, já não conseguiam mais falar com José pacificamente, já não tinha mais aquele diálogo saudável dentro de casa. Eles não tinham aquele relacionamento íntimo, aquele relacionamento de diálogo, de conversa. Uma família onde não há diálogo, uma família onde não há conversa, um casamento onde os cônjuges já não se conversam entre si, eles têm uma grande pretensão ao fracasso. Mas, meus irmãos, Deus está nos ensinando nesta noite como agir dentro de casa. Quem sabe o Espírito Santo está me revelando que há pessoas aqui que não têm tido entendimento para tratar problemas familiares, mas eu quero transmitir para o teu coração hoje a revelação que Deus me entrega. E sabe o que é? Deus está te dando ousadia, Deus está te dando sabedoria, capacidade para gerir esse problema, para gerir esta situação. Não vai falir, não vai ser destruído o seu lar, não será destruída a sua família. Sabe por quê? Porque Deus hoje está colocando nas tuas mãos estratagema, estratégia para solucionar, e você vai sair para a tua casa hoje e vai levar o que Deus está te entregando aqui. Se você quer receber, meu irmão, se você quer receber, minha irmã, pode estar uma bagunça lá, mas a partir de hoje, com a sabedoria que Deus está te colocando nas suas mãos, você vai ver mudanças, você vai ver o milagre acontecer lá, você vai ver as coisas começarem a se encaixar, ou a peça que estava faltando no quebra-cabeça, Deus já está te colocando nas tuas mãos, e você vai encontrar a tua solução. Aleluia. Que o inimigo veio para bagunçar, mas Jesus veio para desfazer a obra dele. Jacó então está naquela situação de demonstrando predileção para José, e está com isso trazendo complicações dentro de casa, e ele não está percebendo. Coisa semelhante ocorreu também com Davi, com relação a gerir
os seus filhos. E nós percebemos lá no livro de Reis que também uma série de consequências surgem por conta de Davi também não conseguir gerir a sua família. Mas mais uma vez eu estou sentindo que o Espírito Santo que vos fala, o Espírito Santo que não se engana, eu posso até me enganar, alguém aqui pode até se enganar, mas o Espírito da verdade não se engana, e Ele está dizendo para você confiar, para você acreditar, porque tem saída sim, tem solução sim, tem saída para a tua família, tem saída para a tua casa. Acredita, porque o Senhor dos Exércitos já está colocando nas tuas mãos o segredo da tua bênção. Eu estou aqui pelos olhos da fé, crendo no teu milagre, meu irmão, minha irmã. Isso eu levanto a mão assim e falo, é para mim. Quando o pregador está profetizando, eu já levanto e falo, eu digo, é para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Deus, tu está falando comigo, vem para mim. Oh, Jesus é maravilhoso, Ele é tão bom que Ele te traz você aqui num dia como esse e transmite uma palavra dessa para você. Vê se não é para você se alegrar, vê se não é para você glorificar, vê se não é para você pegar de volta a harpa que estava pendurada lá no salgueiro, vê se não é para você que estava pensando em chutar o pau da barraca, chutar o balde, vê se não é para você que estava com essas pretensões, dizer, eu não vou fazer isso, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele está falando comigo, Ele está dizendo a mim, que é para mim continuar, e Deus está dizendo para você, continua, 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 porque a hora da exaltação vai chegar. A hora da exaltação de José chegou, mas antes da hora da exaltação dele chegar, ele passou pelo processo da humilhação, ele passou pelo processo do sofrimento. E nós precisamos aprender, porque cristão é assim, ele não é muito dado à ideia, olha só, a ideia, a possibilidade de passar pelo fogo, de passar pelo sofrimento. Mas escute que eu tenho para te dizer para você uma palavra hoje: provas, lutas, dificuldades, sejam elas de qual ordem ou de qual natureza forem, elas são úteis, elas são necessárias para nós os cristãos. Sabe para quê? Para nos condecorar, para nos testificar, para nos dar o testificado que nós somos filhos de Deus, e que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo te amou, e se Cristo sofreu, nós também vamos sofrer, mas Cristo tem prometido que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, se você estiver passando na fase do sofrimento, aquietai-vos, diz Deus nesta noite, aquietai-vos a tua alma, aquietai-vos o seu coração, e sabeis que Ele é Deus. Aquieta-te. Aleluia. Pensa que a vida do rapazinho foi fácil? Vai ele lá todo, pastores, todo alegre, procurar notícia de como é que estavam os irmãos que estavam olhando o rebanho, pastoreando o rebanho, todo alegre. Jacó disse, vai lá ver como é que está seus irmãos, ver como é que estão as ovelhas, e ele vai, mas tudo por conta de contar 2 sonhos, 2 propósitos. Primeiro ele sonha e ele conta para os irmãos. Ele disse, meus irmãos, ele era muito inocente, muito ingênuo. Meus irmãos, eu sonhei que nós estávamos atando trigo, e estava o meu feixe, e estava o feixe de todos vocês, e o feixe de trigo de vocês se curvava diante do meu feixe. Isso já causou mais revolta na vida dos irmãos contra ele. De repente ele tem um outro sonho, ele diz que o sol, a lua e as estrelas se dobram diante dele, e este sonho ele conta até para o pai, para os irmãos e para o pai.
E isto causou revolta nos irmãos. De repente o pai diz assim: vai ver como é que estão os irmãos, vai ver como estão seus irmãos, como estão os animais, como é que está o rebanho. E ele vai, e a Bíblia vai dizer que de longe, ele não tinha nem chegado perto ainda, mas de longe os seus irmãos o viram aproximando-se deles, e eles já conspiraram contra. Sabe por quê, queridos? É porque todo indivíduo que tem um propósito na vida, você pode ver que isto é verdade. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, logo vai se levantar alguém para se contrapor ao seu sonho, para se contrapor ao seu projeto. Mas eu tenho uma palavra para você: tenha sonhos, tenha propósitos de vida, tenha objetivos de vida, objetivos espirituais, objetivos materiais, objetivos emocionais. Uma alma sem sonhos, sem projetos, sem objetivos é melhor que não existira. Se você existe como eu existe, nós existimos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos propósitos. E pode acreditar, alguém vai se levantar contra, alguém vai se insurgir dizendo: não é para você, não, você não dá conta, não é a tua cara, não, você não se parece em nada com isso, para com isso, é bobeira, é coisa da sua cabeça, não é para você. E às vezes, sabe o que acontece? As pessoas que se insurgem com palavras contrárias não são aquelas que estão longe, são sempre aquelas que estão de perto. Vão tentar parar o seu sonho como tentaram parar o propósito e o projeto de José. Mas eu me levanto aqui nesta noite para te dizer: maior é Deus que está contigo, maior é que está conosco do que aquele que está do lado de fora. Maior é o nosso Deus, e Deus manda te dizer que ferramenta nenhuma forjada, preparada contra ti vai prosperar. É laço, cai por terra agora em nome de Jesus. Não vai prosperar, porque Deus está fazendo com que gere vida, com que sonhos aqui sejam ressuscitados. Sabe o que o Espírito Santo está me autorizando a dizer para alguém? Desengaveta, tira da gaveta, pode limpar poeira, as telhas de aranha, porque Deus está confirmando hoje, Deus está concretizando hoje. O teu projeto vai funcionar, o teu projeto vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não é com eles, Deus é contigo, Deus é com você, Deus é com esta igreja, Deus é com este povo. Que povo? Um povo zeloso, especial e de boas obras, um povo que tem a Bíblia guardada no teu coração, que jejua, que ora, que vai para a igreja, que busca a orientação de Deus. Se você está nesta qualificação, pode acreditar que ferramenta nenhuma vai prosperar, porque maior é Deus do que todos eles. Receba aqui, isso é profético. Depois vai ter testemunho aqui. Os irmãos estão entendendo? Quem pode dizer um amém para Jesus aí? Confirma aí, vai recebendo, irmãos. Vai recebendo. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que dizia assim: eu estou pensando até parar e desistir. Começou a contar os problemas. E ó, irmão, é problema mesmo. Porque tem problema e tem problema. É assim ou não é? Tem problemas que parece que é insuperável. Quando José chega, eles querem matar. Eles querem parar o avanço daquele garoto. Eles pretendem até tirar a vida. Quando Rubem poupa e diz: não, irmãos, não façamos isso, vamos jogar ele lá na cova, lá na cisterna. Lá no capítulo 41 ele está lá em cima. Lá no capítulo 37 ele está
embaixo. Ora ele está lá em cima, ora ele está embaixo. Mas tem uma coisa que eu leio lá no livro do Gênesis que não sai do meu coração e que eu quero falar para você se alegrar aqui hoje. Sabe o que é? Não importa se ele estava lá em cima sendo honrado ou se ele estava lá embaixo na cisterna. Mas tem uma coisa que diz assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Ah, irmão, não tem como dar errado, não tem como não acontecer, não tem como não funcionar, se Deus for contigo. E eu quero formalizar uma palavra forte para o teu coração, para você que entrou aqui com dúvida. Eu quero profetizar para a tua vida: Deus é com você, Deus é contigo, Deus é com você. Ele diz assim: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei outro Consolador. O Espírito Santo está aí, ele habita dentro de você. Você não está sozinho, você não está sozinha, você está junto com Deus. Não tem como não dar certo, não tem como não acontecer. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra aqui. Quase tudo fica um pouco mais difícil antes de tudo melhorar. Aleluia. Ele estava lá. Olha como é a vida. Lá, cá, lá, aqui, lá. E às vezes nós não encontramos ninguém para ajudar. Ele estava lá. Aí ele subiu um pouco, porque ele foi vendido para uma caravana de midianitas, ismaelitas. Quem olha assim e fala: coitado, olha a vida desse cara, desprezado, amado pelo pai, desprezado pelos irmãos, foi alvo de uma conspiração dos irmãos, tudo está dando errado. Não tem Deus nessa vida aí não, tem nada de Deus. A gente costuma analisar e chegar à conclusão de que Deus está na vida de alguém conforme o estágio da vida que essa pessoa está passando, e é um ledo engano. Tribulação, dificuldade, não é sinônimo de ausência de Deus, não, meus irmãos. Deus está lá. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas Deus estará em todos estes dias. Aquieta o teu coração, deita hoje para dormir e dorme, mas dorme mesmo, descansa. Não permita que nada te perturbe nesta noite, não permita que nada tire a tua paz, porque Deus está trabalhando naquela causa, Deus está trabalhando naquela situação que muitos julgam irreversíveis. É que a gente não vê, mas Deus está atrás da cortina. É uma cortina imaginária. Aleluia. Ninguém estava vendo. José estava lá, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, alvo de uma conspiração dos irmãos. Vai para o buraco, sobe do buraco, vai para a casa de Potifar, e nada disso que está acontecendo é por acaso. Não, Deus está trabalhando, é Deus que está conduzindo, é Deus que está permitindo. Ele está sofrendo, ele está sentindo uma dor, ele está sentindo desconforto, mas ele mal sabia que lá na frente ele ia ser levado à posição de destaque. Igualmente vai acontecer com cada um de nós aqui nesta noite, que fazemos profissões de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não importa se a situação nossa hoje é desfavorável, pode acreditar, pode ter certeza, vai haver mudança, vai haver transformação, a página vai ser virada, uma nova história vai ser escrita. Aguarde, confie, descanse em paz, não se atribule, não pense em tirar a tua vida, não permita que esse pensamento maligno adentre o teu coração, porque Deus está dizendo aqui hoje: eu te amo, eu te tomo pelas minhas mãos, pela minha mão direita, e digo para você: não temas, eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo. Sinta-se nesta noite ajudado, abraçado, amparado pelo Todo-Poderoso, porque Deus, Ele te ama.
Não dá errado quando Deus está na vida de alguém. Aleluia. Bendito seja Deus. Casa de Faraó, casa de Potifar, pessoa influente lá no Egito, está lá. Então, perceba, eu vou parar, pastores, perceba que, pastor Vanderlei, deu uma melhorada, né? Porque ele estava lá embaixo, agora, ó, subiu um pouco. Posição legal, irmãos, ainda era escravo, mas diz uma coisa interessante, aonde o homem tocava a mão, prosperava. Era um tal de aonde ele chega, prospera. Era crente, temente a Deus, homem de oração, estava passando por circunstância difícil, mas ele estava, como Paulo, eu sei em quem eu creio, tem coisa chegando aí, é mais ou menos assim, tem algo chegando aí, né, pastor? Está chegando, irmão, em nome de Jesus, comece a profetizar coisa boa para a tua vida. Começa a abrir o olho espiritual e começa a entender que tem novidade chegando para você lá na frente. Você planta hoje para colher amanhã, você planta agora para colher depois, você planta nesse momento para que a abundância da colheita seja depois, mas seja realmente abundante. Então plante fé, plante amor, plante esperança, plante confiança aqui hoje e descansa, porque o teu Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito e nada faz você escapar da mão dEle. Tu és dEle, nós somos dele, e ele sabe como cuidar da gente, ele sabe em que caminho nos levar, e então apenas vamos descansar, vamos apenas confiar, porque fiel é Deus a que prometeu, fiel é Deus aquele que prometeu, e fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará. Eu quero que você verbalize isso para você, fiel é Deus, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu, o qual também fará. Deus vai fazer, Deus vai realizar, basta você somente acreditar, porque enquanto você está aqui, cumprindo o seu papel de adorador de Deus, você está aqui, e você levanta a mão, você dá glória, você bate palma, você fecha o olho, você lembra de Deus, lembra do sacrifício de Jesus, e pensa que isso vai ficar por isso mesmo? Não, Deus já está trabalhando lá, Deus já está providenciando o seu futuro, Deus já está providenciando coisa boa para a tua vida aí na frente. Quem sabe você não está enxergando, não está ainda tomando posse, sentindo com o toque da sua mão, mas em nome de Jesus, só para ter gosto, você pode começar neste momento a sentir pela fé. Pela fé as cadeias cairão, pela fé obra de bruxaria já caiu por terra, maldição já era, já foi. Pela fé, aquela pessoa que disse que o teu filho não tinha jeito, não tinha solução, pela fé comece a ver ele curado, comece a ver ele sarado, pela fé comece a ver o teu milagre, não hoje, mas amanhã. Sabe por quê? Quem sabe hoje é o dia da humilhação, mas amanhã é o dia da exaltação. Quem recebe esta palavra? Fique com esta palavra, que esta palavra possa ser útil para que você se enverede mais e mais pelo caminho do Senhor Jesus, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada alma, a cada vida, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos?